Mas aí eu comuniquei ao pastor desse rombo de 210 milhões, sonegação fiscal à Receita Federal. E durante o ano vigente também apontei roubo de mais de R$1 milhão em espécie da igreja de Sorocaba. Apontei também lavagem de dinheiro para os nossos pastores. Vamos fazer aqui a conta? Porque não tem roteiro, pessoal. Você não é obrigado a assistir, mas se você, por acaso, tem um carinho com a gente, quer entender como que funciona, infelizmente, o sistema religioso, e observe que eu não estou falando aqui nem focando muito no nome de igreja, porque é o sistema, só muda a placa, entendeu? A maioria, sim. Eu conheço um pastor que está depressivo faz 3 anos, que não sai do quarto porque, foi abandonado, não foi cuidado, não foi tratado, tá doente. Entendeu? Tá doente. Ah, Isaías, mas você devia tratar esse assunto lá no gabinete. Lá não se trata de vidas, lá se trata de dinheiro. Se trata do que pode entrar, do que pode sair, só isso que se trata em gabinete de presidência. Infelizmente, quando você leva um caso ainda que é visando, muitas das vezes, um cuidado, a resposta é, viu? Espero que você já tenha assistido o primeiro vídeo. Apresentarei para você agora a segunda parte desse gravíssimo depoimento. E não é de um membro, não é de um auxiliar, não é de um diácono, é de um pastor responsável pela igreja. E o interessante é que ele afirma com muita veemência que não é uma questão localizada, é uma questão sistêmica. É tão sistêmica que eu anotei aqui, olha, irmãos, depois que eu publiquei aquele número para que houvesse denúncias, relatos, postagens denunciando as irregularidades da gestão de Pernambuco. Irmãos de Alagoas, pastores de Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, Bahia, São Paulo, Estados Unidos, Minas Gerais, Goiás, Brasília, pastores têm entrado comigo, fora os de Pernambuco, entrado em contato comigo para fazer graves denúncias e relatos. Ora daqui, ora do setor, do local onde eles estão. Então, assistam aí, irmãos, e vejam, pelo amor de Deus, não sejam insensatos, vejam quão grave é. E essa gravidade cabe a você dar um basta nessa situação que é muito simples. Não deixe que o diabo deite, role, se espoje, se lambuze, né, no meio da igreja com a falsa ideia de que são homens de Deus, de que são servos de Deus e que estão fazendo a obra. Assistam aí, irmãos, por favor. É melhor... outra coisa. A primeira experiência minha negativa foi que eu estava focado com a igreja, atrasou conta de luz, atrasou conta de água. O irmão Romário, eu não tinha carro, me levou lá. O irmão obreiro Romário, Camilo, me levou lá. Sou grato a ele, a família e todas as famílias namoreiras. E aí eu cheguei lá todo empolgado, né? Pô, tô trabalhando pra igreja, tô fazendo a obra, tô sendo pedreiro, tô sendo pastor, visitando, me gastando aí, né? Cheguei lá, viu, eu não tinha salário, eu cheguei lá e falei, eu preciso de ajuda, porque as coisas deu uma bagunçada, eu me perdi um pouco, porque é tudo novo pra mim, eu tô nos primeiros meses, então às vezes eu tô tendo que tirar de casa pra poder ajudar alguém. Sabe por quê? Porque, não tem roteiro, pessoal. Se chegasse um irmão doente com a receita, eu não podia comprar a receita, eu não podia comprar o remédio. Você sabia que é assim? Os pastores não têm autorização para comprar remédio para membro, para ajudar a comprar cesta básica para membro, não tem. Se fizer isso, é descontado. Aí a Bíblia diz que o dinheiro é para cuidar dos órfãos e da viúva, daqueles que precisam, dos que estão necessitados. Só que daí se você comprar um remédio para alguém, se o irmão falar assim, se você falar, vai visitar outra pessoa lá, vai fazer um trabalho, o irmão falar, eu vou, só que eu não tenho gasolina, você não pode colocar gasolina para ele, entendeu? Não tem roteiro aqui não, pessoal. 7 anos, vezes 12, que eu já fui bom em matemática, hoje eu não sou. 84 meses. Todo mês eu tinha que ir lá em Sorocaba na sede. Durante 84 vezes. Nunca perguntaram para mim como que estava o povo. Nunca. Só que quando eles chegavam lá e colocavam lá 424, que era o número da igreja aqui das Amoreiras, cada igreja tem um número. É vista como número, não nome. Aí aparece lá. Só que se caía a entrada de dinheiro, daí eles reclamavam. Se subia, eles ficavam contentes, entendeu? Mas nunca eles se preocuparam com vidas. Então, durante 84 vezes eu fui de Angatuba a Sorocaba e, pessoal, nunca falaram para mim como estão as vidas. Como está o povo? O povo tá bem? Não. Você tá bem, pessoal? Você tá bem? E se alguém pegar e falar que eu tô cuspindo no prato que eu comi, que eu tô sendo ingrato, eu não tô sendo ingrato, pessoal. Eu esperei 8 meses calado, esperando um posicionamento. E das vezes que aconteceu alguma coisa, eu tive que ir lá, pedir, eu tive que ligar, eu tive que... Porque nessa enfermidade minha, tinha semana que eu não conseguia sair de casa. Sabe? Eu tinha que ficar mandando mensagem, e ainda teve alguém que ainda, vou fazer algo por você aqui. Eu vou pegar isso aqui e vou mandar para você. Mas não era por uma preocupação, como o Isaías está. Não. E eu, muitas das vezes, com aquele pânico de sair de casa, pânico de poder pegar o carro e ir para um lugar... eu, sabe, não tinha assistência, pessoal. Esse é o sistema religioso. Porque assim, quando
Cada cidadão, ele pode alcançar o que ele quiser, o carro importado, o carro de alto valor, a casa, uma mansão, não tem problema. Você pode alcançar tudo isso. Desde que você não tenha ninguém na sua guarida padecendo. Observe, se um líder, ele está com todas as condições, morando numa mansão, andando de carro de 200 e poucos mil, sabe, tendo um salário de tantos mil, que eu não vou falar aqui, porque eu sei o salário dos senhores, viu? Eu sei o salário dos senhores. Se o salário dos senhores vier, se os senhores pegassem, fossem honestos e transparentes e divulgassem todo mês o salário dos senhores e os gastos que os senhores têm com passagens, luxo, coisas que os senhores gastam, que a igreja não tinha obrigação de pagar, porque eu vi, ninguém me contou, eu vi. Luxo sendo pago, pessoas que são da mesa dos senhores chegando e pedindo dinheiro, e a gente sabe a índole dessas pessoas e recebendo 10, 20 mil reais na minha frente, quando muitas das vezes nós precisávamos de R$1.000 emprestado para descontar, os senhores não liberavam. Os senhores têm direito de viver o que os senhores são competentes e que têm capacidade para viver. Agora os senhores não podem deixar as pessoas padecendo. E os senhores estão deixando as pessoas padecendo. Se o senhor está falando mentira aqui, peguem os salários dos senhores, os balanços financeiros desta igreja e apresentem ao povo. Mostra para o povo. Mostra, ó, nós ganhamos isso, sai isso. Mostra para o povo que muitos prédios que os senhores compram não saem no nome da igreja, mas saem no nome de CPF, saem no nome de pessoa. Não pode, isso é ilegal. A igreja que tem um CNPJ, ela é uma empresa perante a Receita Federal. Não pode uma igreja comprar um prédio com dinheiro do CNPJ e colocar no CPF. E se dizer que eu estou mentindo, eu tenho a documentação, viu? Tá guardadinho. Vocês sabem que o contrato das Amoreiras tá comigo, né? Vocês nem se preocuparam em pegar nem o documento da igreja. Vocês não se preocuparam, porque não é que eu não entreguei. Eu entreguei as coisas que tinham para entregar e o contrato, os senhores nem se preocuparam. Os documentos da prefeitura aqui que foram dados de entrada, os senhores não se preocuparam. E nem isso. Os senhores nem não estão a par. Eu acho que talvez nem os impostos os senhores estão preocupados em pagar. Porque teve uma vez que a igreja ia bloquear, eu tinha recebido na prefeitura, iria ser bloqueado a igreja, eu paguei do meu salário. Eu tenho aqui o extrato, viu? Paguei do meu salário o imposto para não bloquear, porque era compromisso dos senhores. Os senhores, quando eu entrei, prometeram pagar o meu INSS, não pagaram. Eu fiquei 7 anos sem INSS. 7 não, porque depois eu comecei a trabalhar na prefeitura. Então, vai dar aí 5 anos e meio sem INSS que os senhores não pagaram. Se eu hoje cair de cama, eu tô de pé. Doente, mas de pé. Se eu tivesse uma enfermidade hoje que me impossibilitasse 100% de trabalhar, eu nem um auxílio-doença ia poder, porque os senhores nem INSS o senhor paga. E pastor, se você está contando com alguma coisa, faz a consulta aí do seu número PIS, do seu cadastro aí, para ver se o senhor hoje cair doente, o senhor tem, né? Eu acredito que com uma live dessa, muitas pessoas vão mudar o olhar para mim, vão dizer que eu não devia ter feito isso. Pessoal, faz 8 meses que eu estou refletindo todos os dias. Já teve dia que eu cheguei na sede e deu vontade de fazer essa live lá. Sabe? Mas tem pessoas lá que não merecem. Entendeu? Isso, irmão Paulo, o sistema é sujo. O sistema apresenta-se como limpo, mas ele é sujo. Ah, mas você participou do sistema. Não, pessoal. Vem aqui, ou no Cajuru, ou vai nas Amoreiras perguntar se o Isaías, sabe, extrapolou, fez jogo de sistema, foi sensacionalista com alguém. Eu nunca, pessoal, precisei ficar num púlpito pedindo dinheiro, sabe por quê? Olha que glória. Nunca precisei, pessoal. A gente já, você ensina a importância da semente. Sabe por que eu nunca precisei pedir dinheiro? Porque a gente sempre procurou trabalhar de várias formas e aplicar. Nós chegamos no Cajuru, uma igreja com 200 pessoas, entendeu? Microfone falhando, som ruim, faltando teclado, coisas emprestadas, coisas, sabe? Pessoal, em 3 meses nós investimos 20 mil reais do dinheiro dos irmãos, porque o dinheiro dos irmãos é para investir. E se alguém falar que eu estou mentindo, é só ir lá, as notas estão lá. É só falar com o tesoureiro lá. Foi investido no som, foi investido no microfone, foi ajudado pessoas, nós pagamos, né? Não foi com o dinheiro da igreja, mas nós movimentamos, ajudamos pessoas na parte médica, porque essa é a missão de alguém que se coloca para dizer que prega o evangelho. Agora, alguém que diz que prega o evangelho, que vive o amor, que prega o amor, e quando aquele que trabalhou 7 anos sem férias, que trabalhou 7 anos, entendeu? Por um ideal, fica doente, precisa de ajuda e está aqui, gastando todos os meses, vocês viram as costas, vocês não se importam, não ligam para saber se está vivo. Ele fala da grave doença que foi acometido com todo o vigor do trabalho. Você lembra-se aqui na IEADPE, o depoimento do pastor Hélio, do Jonatas Lins, você lembra-se do tio Cabral, você lembra-se que eu já falei aqui inúmeras vezes, umas 3 vezes, do presbítero de Aliança, que não aguentou a opressão e deu cabo à sua própria vida. Você lembra-se, irmãos, do presbítero Nelson, que eu publiquei aqui, lá de Itapuruba, Floresta? Irmãos, e por que não dizer o Eliezer Rosa, aquele cantor, pastor internacional, um patrimônio aqui de Pernambuco? Você lembra-se como ele morreu? Você lembra-se do tratamento dado ao juiz, meritíssimo senhor juiz, é nosso irmão, mas é juiz, Abner Apolinário, ao pastor Almeida e tantos outros? E aí, irmãos, você dizer
que essa gestão é administrada por homem de Deus, você está blasfemando, porque blasfêmia é atribuir a Deus as coisas de Satanás, ou vice-versa. Eu nunca fui carente emocional a ponto de precisar ficar recebendo, sabe, contato. Quem convive comigo sabe disso. Na verdade, quem convive comigo, se esperar que eu fique mandando bom dia, perguntando se está chovendo, se frustra, porque eu não tenho esse costume, não tenho essa cultura, não é da minha personalidade. A minha personalidade é o seguinte: eu estou aqui, agora são 7h25. Se você aqui em Angatuba, ou Sorocaba, ou que me conhece, falar assim, Isaías, vem aqui, ande 500 quilômetros, que eu preciso de você, preciso conversar, eu preciso desabafar, eu vou, entendeu? Eu vou. Mas ficar mandando mensagem, ligando, perguntar como que tá e tal, eu acho isso, sabe, eu acho um pouco desnecessário. Mas a partir do momento que alguém tá doente, a igreja deveria se preocupar. Então eu tô dando aqui a oportunidade, pastor Osmar Goulart. Eu não vou falar nem pastor Osmar José da Silva, porque o nosso pastor presidente, ele já tá com uma idade, com uma condição que ele não tem obrigação de tratar disso. Porque desde que eu assumi a igreja, que eu comecei a dirigir a igreja, quem atendeu eu foi o pastor Osmar Goulart, filho, né? É tão grave que lá em Sorocaba, o filho sucede ao pai. E os escândalos não somente são acobertados, como são aumentados. Irmãos, e aqui? É diferente? Irmãos, abre os olhos. Não permita, porque você vai morrer um dia. E a pior coisa é você passar por aqui, por este planeta. Seus 70, 80, 90 anos de vida e você ser lembrado como um covarde, como um omisso. Né? Pastor Mazinho. Então a responsabilidade é dele. E pastor, o senhor sabe que já tem aí pastor que fez denúncia de valores de corrupção, e tem coisa que eu tenho documento que poderia complementar a denúncia desse pastor, que eu não vou citar o nome dele, porque eu não sei se ele ainda quer mexer nessa história, porque arrebentou com ele. E ele era um camarada muito humano, viu? O pastor em questão que fez a denúncia uns anos atrás, que estava tendo desvio, que estava tendo um recurso aí, que ele fez aí, ele foi contador da igreja, tentaram abafar aí, não... Então, quando ele fala, esse pastor que denunciou, eu vou deixar o trechinho aqui do pastor Hugo César, que fez essa gravíssima denúncia. Não somente ele, como também outro pastor corroborou, ratificou todas as suas denúncias. Assistam aí, irmãos, por gentileza. Então, amados irmãos, deixa eu falar para vocês. Eu trabalhei ali, como disse, na tesouraria, tenho um conhecimento vasto de tudo o que aconteceu, tenho todos os documentos cabíveis para demonstrar realmente o que o pastor Hugo fez no vídeo, e comprovou também o que ele está dizendo é verdade. Eu volto a dizer para vocês, é verdade. Mas aí eu comuniquei o pastor desse rombo de 210 milhões, sonegação fiscal à Receita Federal, e durante o ano vigente também apontei roubo de mais de R$1 milhão em espécie da igreja de Sorocaba, apontei também lavagem de dinheiro para os nossos pastores, e apontei que o dinheiro era retirado do cofre da igreja em espécie, 70 mil, 100 mil, e ele era levado ao banco, à conta da igreja, depositado, e o depositante era colocado um outro CPF, para dizer que esse CPF, essa pessoa, né, devolvia dinheiro para a igreja. E, na verdade, isso é uma lavagem de dinheiro, porque o dinheiro saía do cofre, entrava com outro CPF, então é dois crimes. Um crime é que o dinheiro faltou no cofre, no fechamento, e outro crime é que a pessoa que fingiu ter devolvido o dinheiro, ela estava lavando dinheiro. Paz do Senhor, meus irmãos, pastores, amigos. Amados irmãos, eu venho gravar esse vídeo aos pastores das Assembleias de Deus do Ministério de Sorocaba, no Campo de Belém. Tá? Para quem não me conhece, eu sou pastor Diogo Scarpim, fui pastor durante um bom período ali na igreja do Minvale. Eu trabalhei também na parte da tesouraria do ano de 2018 e até meados de 2019. Fiz parte daquela equipe financeira, né, onde o pastor Hugo, trabalhando no setor de recebimento ali de relatórios, onde chegou até a mim um conhecimento do vídeo que está aí vazando em todos os lugares. Então eu estou gravando esse vídeo para dizer da seguinte forma: alguns amigos pastores também têm entrado em contato comigo, dizendo: pastor Diogo, por que o senhor sumiu de Sorocaba? O que aconteceu? O senhor teve que mudar de estado. Então, amados irmãos, deixa eu falar para vocês. Eu trabalhei ali, como disse, na tesouraria, tenho um conhecimento vasto de tudo o que aconteceu, tenho todos os documentos cabíveis para demonstrar realmente o que o pastor Hugo fez no vídeo, e comprovou também o que ele está dizendo é verdade. Eu volto a dizer para vocês, é verdade, tá? E tem chegado para mim pastores dizendo da seguinte forma, amados irmãos:
Por que, pastor Diogo, o senhor saiu? Então muitos estão dizendo que talvez até eu aceitei um tipo de propina para eu calar a minha boca, para eu não falar o que é certo, né? Sendo que a verdade vos libertará. Então, amados irmãos, uma vez que Cristo entra em nós, uma vez que Cristo entra na nossa vida, nós falamos a verdade, vivemos a verdade e pregamos a verdade. Então, amados irmãos, eu não poderia ficar calado, né? Porque também sofri grandes coisas ali também na igreja, tá? Tanto é que também os boletins de ocorrência que foram feitos, alguns pastores já sabem do que eu estou falando, que eu entreguei em mãos para alguns pastores nesse período, tá? E deixa assim claramente aberto e comprova a quem quiser, seja Receita Federal, seja Ministério Público, seja o que for, amados irmãos, tá? Esse rombo em mais de 220 milhões, eu estou dizendo isso, que foi um rombo desse período. E não encarar o problema, porque, pessoal, se tem um problema no ministério, a igreja não é proibida ter problema. Nós somos falhos. Eu cometi uma falha na condução com uma pessoa que até o final eu quero deixar aqui o meu pedido de perdão. Eu não me arrependo da denúncia que eu fiz em 2022, não. E faria de novo, porque eu tinha documento. E alguns fatos que depois ninguém quis divulgar também, porque foram sacanas, foram desleais. Porque se eles contassem a história inteira, a população de Angatuba ia dizer assim: cara, o Isaías não estava falando mentira naquela denúncia. Porque já teve instituição que teve até que foi até colocada para ela devolver recurso. Então, o Isaías não estava mentindo. E não estou mentindo. É só pesquisar, pessoal. Só que os blogs, por exemplo, o Anils, vou citar aqui, não vou estar para o Pereira. O Anils me fritou, sabe? Apresentou a sua versão, só que não contou o final da história. Que jornalista é esse? Que blog que é esse que conta a história pela metade? A denúncia do Maceno, então eu já vou aproveitar, estou falando isso, já vou aproveitar. Maceno, publicamente eu quero pedir perdão para você pela maneira que eu fiz a denúncia. Não pela denúncia. Eu deveria, Maceno, a gente amadurece, eu tenho 36 anos, a gente aprende. Então 22 para 24, a minha mente está diferente. Isso aqui que eu estou fazendo levou 8 meses para mim tomar essa decisão. Mas no caso Maceno, eu acabei agindo na emoção e não me arrependo da denúncia. Mas eu me arrependo da forma. Porque eu poderia, Maceno, ter procurado você primeiro, falar: Maceno, eu tenho esse documento aqui, nele está mostrando que a sua filha recebeu os valores lá, isso aqui não pode. Então assim, pô, corrige isso aí, conversa com ela, né? Faz de um jeito aí que eu deveria ter feito isso. Se ele não tivesse tomado essa posição, daí sim que eu deveria ter feito a denúncia. Primeiro, no Ministério Público, né? Depois transformar isso em algo público. Só que eu, pela falta de experiência e pela emoção, eu acabei muitas das vezes, eu errei na condução, não da denúncia. A denúncia eu mantenho. É só vocês pesquisarem, vocês vão ver que teve decisão do Tribunal de Contas pedindo que devolvesse valores. Se devolveu, eu não estou lá mais na prefeitura. Vocês têm que perguntar para a prefeitura, para o convênio, o pessoal que trabalha no convênio, se devolveu ou não. Não é eu que vou dar essa resposta. Mas que o tribunal, a decisão do tribunal pedindo que devolvesse o recurso que foi utilizado da prefeitura para pagar o salário da filha do Maceno, o tribunal deu a decisão para devolver. Só que aí os blogs sensacionalistas da cidade, que poderia, e até mesmo pessoas que me fritou, que por mensagem me chamou de tanta coisa que eu poderia processar, receber indenização, entendeu? E ajudar alguma instituição, eu preferi deixar quieto, entendeu? Mas os senhores sabem. Então tá aqui feito o pedido de desculpa ao Maceno, pela condução, não pela denúncia. A denúncia eu mantenho ela, eu continuo com ela ainda de pé. Mas vamos lá, pessoal, voltar aqui à questão igreja, né? Então tá feito o pedido de desculpa ao Maceno, mas agora falando da igreja. Tem coisa no campo de Sorocaba que, se vir à tona, muita gente ia até deixar de acreditar em Deus. E vocês vejam agora, quando ele insiste em falar num pastor que ele denunciou, foi contador, o pastor Hugo foi primeiro tesoureiro, já fez live aqui comigo, já fez live no canal do Pedrosa, no canal do Eric Ribeiro, e agora eu vou deixar aqui o link das denúncias do pastor Hugo, primeiro tesoureiro de Sorocaba, e o segundo pastor que corroborou todas as suas denúncias. Esse já é o quarto pastor, e ninguém faz nada. Ministério Público, Polícia Federal, não é Justiça Criminal, nada. E os pastores coniventes assistindo de camarote todo esse escândalo, corrupção, e você acha que Deus está agindo em conformidade com o que esses homens estão fazendo, irmãos? Rapazes, senhores amados, aqui quem fala, para quem não conhece, o Ministério de Sorocaba, da Assembleia de Deus de Sorocaba. Meu nome é pastor Hugo César Pereira, sou ministro, pastor convencionado pela nossa igreja de Belém. Porque tem muita coisa, pessoal. E eles não apresentam. Eles não mostram o salário deles. O senhor sabe quanto que ganha o vice-presidente? Os membros sabem? Não. Os membros sabem quanto que ganha a diretoria? Não. Os membros sabem? Não sabem. O que é feito, o que é aplicado, o que é imóvel da igreja, o que está no nome do CPF. Não tem esse balanço. Não tem essa apresentação. Se hoje melhorou, é porque alguém se levantou e fez a denúncia.
Alguém se levantou e disse assim, ó, são aproximadamente 200 milhões que estão sem explicação. Eu não estou falando, pessoal, de R$200. Nós não estamos falando de R$2.000. Alguém se levantou e fez uma denúncia. Olha, eu sou contador da igreja, fiquei aqui como contador, meu nome foi para a Receita Federal. Compartilha essa live, vai. Por favor, vai ajudar alguém. E o nome da pessoa estando na Receita Federal, ele passa a ser responsável. E quando ele viu o buraco que ele entrou, ele pediu que fosse esclarecido porque ele não queria problema para sua vida. Tá no YouTube isso, é só colocar lá, Escândalo Assembleia de Deus Sorocaba. Vai aparecer o pastor lá. Eu não vou citar o nome dele por respeito, porque eu não sei. Ele ficou tão frustrado e tão, sabe, triste com a situação. E pensa num camarada humano, um camarada que procurava ajudar todos os pastores, que todos os pastores falavam bem dele. Só que a partir do momento que os pastores começaram a falar bem dele, porque ele começou a ajudar os pastores, ele foi, ó, tiraram ele. Porque ele não visava dinheiro. E quando ele fez a denúncia que o campo de Sorocaba precisa explicar os 200 milhões que ele não conseguiu explicação, até agora ninguém falou nada, pessoal. Ninguém deu satisfação, ninguém tal. Bom? E ele disse que tem todos os documentos. Então, quem fez a denúncia foi ele. Eu estou aqui utilizando as palavras dele porque isso é público. Por que os senhores não apresentam os salários dos senhores? O pastor que está lá na divisa do Paraná, que sai de lá na sexta-feira para chegar na reunião do obreiro no sábado, fica o dia inteiro, depende da alimentação da igreja porque não tem condição de se alimentar. Muitas das vezes passa por uma humilhação de ficar numa fila com 300 pessoas, sabe? Um negócio assim, às vezes é organizado, às vezes não, mas é complicado. Aí ele fica até o culto de noite, aí ele pega, às vezes, o veículo, pega carona e vai, atravessa a madrugada, às vezes tem que dormir em rodoviária, porque eu conheci pastor que dormia na rodoviária, pegava o ônibus em Sorocaba, vinha até Itapetininga, dormia em Itapetininga, quando amanhecia pegava o ônibus para ir pro Vale da Ribeira. Então, pessoal, será que quando os senhores mostrar o salário dos senhores, esse pastor que está lá, que o senhor fala que não pode ajudar ele, que não pode dar um salário digno para ele, que não pode ajudar a família dele, será que ele vai continuar ainda motivado a trabalhar para os senhores quando ele vê que os senhores têm todo o suporte da igreja? Vê que os senhores têm convênio médico e eles não têm, será que eles vão continuar motivados? É por isso que os senhores escondem. Os senhores escondem porque os senhores sabem que se os senhores mostrar, os senhores vão perder a mão. O povo vai se revoltar. Então eu quero dizer para os senhores, eu hoje estou tratando do meu problema, porque eu preciso pensar em mim. Se os senhores o senhor não precisa pedir desculpa, não precisa falar palavras bonitas para mim, não. Os senhores têm meus dados, os senhores podem resolver o meu problema de uma forma simples. Os senhores não querem ter o contato comigo? É só eu pegar e mandar o contato da doutora, mandar o contato da psicóloga e mandar o contato da farmácia que eu compro e os senhores honrar com os compromissos. Ou então eu envio para os senhores os meus dados e os senhores depositam todo mês o custo que eu estou tendo com o meu tratamento, a qual, olha, dá para dizer que uns 70% é responsabilidade dos senhores. Porque a partir do momento que os senhores me chamam e me dão uma responsabilidade, os senhores passam a ser responsáveis. Porque os senhores usufruíram do meu melhor, do meu vigor, da minha capacidade de gerir a igreja, da minha capacidade de capitanear recursos. Eu sou grato por Angatuba. Sabe por quê? Todas as vezes que eu fiz um vídeo pedindo ajuda em Angatuba, nunca Angatuba deixou de atender. Teve dia que a gente conseguiu 100 sacos de cimento em menos de 24 horas em Angatuba, e a maioria desse cimento vinha de fora, de pessoas que não eram da igreja. Então eu não tenho como eu ficar triste com Angatuba, com o povo de Angatuba. Não, o povo de Angatuba só tem coisas boas a dizer. Ele disse lá no primeiro vídeo, quem ajudou, olha, foi a maçonaria, o espírita, né? Todas as outras religiões, e não veio sequer um saco de cimento da gestão principal. Então, irmãos, a coisa é assim. Eu espero que você mude a sua atitude. Você que vem aqui condenar Josué porque denuncia, eu vou denunciar até o fim. Se você quer orar, você ore, mas está errado. Você está errado. Você já pensou se os 300 de Gideão fossem só orar? Quem derrubaria? Quem lutaria por eles? Irmãos, homens de Deus, profetas de Deus, deram as suas vidas em combate contra a desobediência da palavra de Deus. E você cruzando os braços, Deus não conta com covardes, com medrosos, tá? Então eu vou trazer para vocês o terceiro vídeo e peço a terceira parte, peço a vocês, olha, assistam do início ao fim, comentem, deem um like, porque todas essas denúncias parece que caem como uma luva aqui na gestão da IEADPE. Vou agora trabalhar no terceiro vídeo e chamo você também a participar.